estamos iniciando a nossa aula número 299. Vou puxar aqui um pouquinho a flor. Fica melhor assim. 299 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Peço para vocês clicarem aí no botão, subindo, logo que subir a aula, todos terão a comunicação automática quando a aula for para o YouTube. Bem, meus alunos, nós estamos continuando a interpretação da parábola do semeador, trazida por nós pelos evangelhos. E depois de interpretar efetivamente nas aulas anteriores essa parábola, com as conotações que ela tem com referência à capacidade das pessoas assimilarem os conhecimentos do Cristo, de Jesus, ou quando nós fizemos um pequeno histórico, quer dizer, na época de Sócrates, não tinham conhecimento suficiente para aprender os ensinamentos de Sócrates, e aí Sócrates, inclusive, foi considerado um homem antissocial e condenado à morte. Depois, Jesus também, nos seus ensinamentos evangélicos, não foi considerado na sua época, o que levou, inclusive, à sua crucificação. Mais tarde, Paulo Apóstolo resolveu pregar na elite da filosofia grega, no Areópago de Atenas, e lá ele não conseguiu nada, porque ninguém entendia os seus valores morais. E, finalmente, trouxemos também essa contextualização, essa associação da parábola de Jesus para o próprio espiritismo brasileiro, em que nós vimos que o espiritismo lógico-racional foi sincretizado com o catolicismo, pregado por lideranças espíritas de passado eminentemente católico, sobretudo Emmanuel, que foi o padre Manuel da Nóbrega, muito ligado à igreja, e a outra foi Joana de Ângeli, Joana de Ângeli, que também é muito ligado à igreja. Então, o espiritismo ele sofreu essa influência catolicizante e sincretizou-se, e hoje o espiritismo é considerado um neo-espiritismo religioso de fundamentação católica, não propriamente cristã, com referência à interpretação que os seus líderes espirituais no Brasil deram, muito diferente daquela que Allan Kardec, com os espíritos da codificação, os espíritos superiores, trouxeram em Paris a partir de 1857. Bem, mas vamos avançar um pouquinho e contextualizar adicionalmente a parábola do semeador aos espíritas, né? Porque uma das queixas que a gente tem no centro espírita é que as pessoas não entendem, não se modificam, estão ali há anos fazendo a mesma coisa, e que não tem interesse em estudar, ou aquilo que foi colocado não mudou efetivamente seu comportamento moral. Mas Jesus, com a parábola dos talentos, e aqui com esses comentários de Allan Kardec, nos dá a explicação pelas diferenças de morais, de juízo de valor moral, de senso moral amadurecido que existe na casa espírita. A casa espírita é uma casa pública. Cada um vai de acordo com os seus interesses e as suas necessidades. O fato de um indivíduo se dizer espírita, acreditar em reencarnação, acreditar na realidade da vida espiritual, na alma imortal, na lei da causa e efeito, enfim, isso não acrescenta nada a ele. Se ele não inserir esses conhecimentos dele ao seu próprio comportamento moral, ao seu dia a dia da vida. Se ele não age como pensa, de nada vale ele pensar, que ele fica apenas adstrito à teoria dele, ao conhecimento. E a teoria ao conhecimento não leva a nada. É uma árvore sem frutos, uma árvore carente de frutos. Ele tem que levar isso à prática. Mas para levar à prática, aí surge a dificuldade. Porque para levar à prática, ele tem que ter uma modificação moral.
Então, para ele se modificar moralmente, já existe um grau de exigência forte dele para consigo próprio. E às vezes eles não querem se modificar moralmente ou não entenderam também. Então vamos ver aqui o que Allan Kardec diz sobre as diversas categorias de espíritas aqui, ó, aqui na Terra, encarnados. Essa parábola do semeador, ela pode se aplicar então para que nós possamos categorizar os espíritas aqui na Terra. Então vamos lá, categorias de espíritas. Diz Allan Kardec, não é ela o símbolo dos que se apegam aos fenômenos materiais, a primeira visão nossa, que é aqueles que a semente caiu na estrada e as aves foram e comeram. Não é ela o símbolo dos que se apegam aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque apenas o veem como objeto de curiosidade? São os curiosos espíritas, aqueles que se apegam. Eu quero ver milagre, eu quero ver materialização, eu quero ver psicofonia, eu quero ver evidência, eu quero ver uma porção de coisas espetaculosas que no dia a dia da vida eu quero que a casa espírita seja um grande palco e um grande cenário de manifestações transcendentais, porque o Espiritismo toca isso. O Espiritismo não toca as manifestações transcendentais, ele toca, mas a proposta dele não é a manifestação, a proposta dele é a carga moral. Mas esses vão lá dizendo, puxa, eu queria ver o meu pai faleceu há alguns dias, será que meu pai não veio lá, não encarna em alguém, será que algum médium não dá a mensagem? E nessa confusão de curiosidade, há o primeiro grupo dos espíritas, os que se atêm a fenômenos materiais. O segundo grupo são aqueles que procuram as comunicações mediúnicas. Eu quero a psicografia. Aí está cheio de médium lá, psicografando, mediunidade, baixou o santo, sei lá. Aí começa a buscar psicografias, que são as comunicações mediúnicas. Mas eles se interessam por essas comunicações quando elas satisfazem aquilo que eles foram buscar, ou a comunicação de um parente desencarnado, ou então alguns conselhos que eles acham que até devem ser seguidos, mas que, na realidade, são apenas ainda coisas de superfície. Então, é o segundo grupo de espíritas que ouve essas comunicações, mas nada se modifica. O terceiro grupo é o que dizem que as comunicações são muito boas, as psicografias, psicofonias, as leituras dos evangelhos na casa espírita, a leitura do livro dos espíritos, que beleza, que coisa interessante, mas não dão um passo para se modificar. Olha, perdoai 7 vezes, perdoai não 7 vezes, mas 77 vezes, vamos perdoar 77 vezes. Dobra ali na esquina, já está falando mal do sujeito, já está se queixando, já diz que não tem humor, não tem condição de reverificar isso, tem sentimento de ressentimento, de vingança, então fica naquilo. Então, esses são os 75%, puxando aqui que nós falamos lá na parábola, que 75% perdem a semente, que é a palavra de Jesus, no caso aqui o conhecimento espírita. Porém, há uns 25%, os residuais, que eles absorvem essas instruções e procuram praticar esses ensinamentos honestamente. Então, dentro essa categorização, que ela é ótima, porque assim vocês não vão se queixar mais da casa espírita, não vão se queixar mais das pessoas que não entendem nada, que quer que baixe o santo, que quer que faça milagres, que quer comunicações, que quer que espíritos se manifestem. Vocês não vão mais se queixar, vocês vão entender que está tudo certo, porque é assim que as pessoas agem, de acordo com a sua sensibilidade moral. Se eles não têm sensibilidade, eles não vão poder admitir essas coisas. Se eles têm, eles vão poder admitir aos poucos. Então, está tudo certo no reino de Deus. Está tudo certo.
o espiritismo no Brasil, como é um espiritismo catolicizante, está certo, porque a população nossa é católica. Fica muito mais fácil eles absorverem alguns ensinamentos espíritas mesclados pelo catolicismo do que os ensinamentos filosóficos puros de uma cultura muito mais avançada que a nossa, na inteligência, no saber, que é a cultura francesa. Fica muito mais fácil, ainda mais uma cultura forte do século XIX, que foi o século das grandes descobertas, o século das investigações científicas. Então tá tudo certo. Vocês não vão exigir mais. Vocês vão só ouvir eles falarem aqui, eles ficam calados, mas não conseguem. E outros que querem converter o sujeito ao espiritismo? Nunca vão converter, porque não dá. Não dá. Tem que ter dentro dele terreno propício. Tem que ter condição. Quando você ouvir falar aí que vou converter, porque o espírito encarnou, deu aquela mensagem, qualificou, deu a mensagem, qualificou, até acertou. E daí? E daí que deu a mensagem e acertou? Qual é a consequência disso para você? Nada. É a mesma coisa. Foi no cinema, viu o filme, gostou do filme, acabou o filme, voltou para casa, é a mesma pessoa. Então, essa categorização de espíritas que frequentam o centro espírita, em função de um critério que Allan Kardec propõe, o espírito de codificação, que é a maturidade do senso moral. Quer dizer, tem que ter essa maturidade. Então, vamos ver aqui os níveis de interesse. O primeiro grupo de espíritas, fenômenos materiais, aqui, ó. Efeitos físicos. O que são efeitos físicos? Efeitos físicos são efeitos físicas, como a física tem seus efeitos. Barulho, sons, luzes, transporte de objetos, curas espirituais, manifestações ostensivas, enfim, são os efeitos físicos. Tem característica física, mexe-se, movimenta-se, agita. Esses aqui têm a curiosidade pelos efeitos físicos e depois, ó, nada acontece com eles. Fica só nos efeitos físicos. São curiosos. Segundo nível de interesse, aqueles que buscam as comunicações mediúnicas. Está cheio de médium aí dando comunicação mediúnica na rede. Está cheio de médium dando psicofonia, psicografia. É uma inflação, é uma epidemia de médiums. Esses que vão buscar as comunicações mediúnicas, a psicografia, a psicofonia, aqui a voz, a vidência, esses são os efeitos inteligentes, porque denotam uma inteligência no discurso que eles passam. São os efeitos inteligentes. Mas também ficam no nível da curiosidade, no nível do enlevo, no nível do entusiasmo. Se entusiasmam com a medicação. Olha, o Chico Xavier deu uma mensagem em que ele identificou o indivíduo pela data de nascimento dele, pelo nome dos seus pais, dos seus avós, e depois foram conferir isso lá no cartório, onde está lá os registros de nascimento. Foi uma coisa extraordinária. Extraordinária por quê? Extraordinária é modificar a moral. Extraordinária é mudar esse mundo que está em conflito. Extraordinário é acabar com essa dissolução dos valores da moral, da sociedade, da família, os princípios, os direitos e os deveres, todos eles compatibilizados. Extraordinário é vivermos em paz. Extraordinário é nos amarmos, sermos fraternos. É isso que é extraordinário. Na época de Allan Kardec, dava-se efeitos físicos extraordinários. Mediunidades incríveis estão relatadas na Revista Espírita, que é uma revista que ele publicou durante 12 anos, 12 números. Mas nada disso mudou. Então, se é para ver o fenômeno extraordinário, que um dia a gente vai explicar, que a ciência vai investigar direito isso. Isso não é uma coisa transcendental, é que nós não conseguimos ainda um aparelho, um instrumento de acessar esses fenômenos espirituais. Extraordinário será realmente a modificação moral. O resto, vamos passar a vida toda falando no Chico Xavier, que o Chico está lá na rede, toda hora, Chico Xavier disse isso, Chico Xavier será aquilo. Nem o Chico Xavier não disse nada, quem dizia eram os espíritos. Ele não escreveu um livro dele.
Não há um texto dele, um escrito dele, um livro que ele publicou com o nome Eu Sou o Autor, Chico Xavier. Tudo veio dos espíritos. E nem dão referência aos espíritos. Coitados dos espíritos que derem a comunicação. Então, e aqui são os segundos efeitos inteligentes. Os terceiros efeitos são as comunicações mediúnicas, ainda a psicografia, a psicofonia, a evidência, e os efeitos inteligentes, e que também dão os conselhos. Agora, são os conselhos que eles dão, tal e qual, e alguns aplicam, outros não aplicam. É o terceiro nível de espíritos, que já estão querendo avançar um pouco moralmente. E, finalmente, o último nível de participantes ou integrantes da casa espírita são aqueles que buscam a doutrina e se modificam moralmente. Esses são os únicos que progridem. Os que estudam e se modificam. Por isso que o Espírito de Verdade, que é a encarnação lá, é o pseudônimo de Jesus, ele diz, espíritas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeito. Espíritas, eis que vos dou um novo ensinamento. Primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Enfim, ele nos dá dois ensinamentos para nós depurarmos moralmente, tendo sentimentos de amor, de perdão, de leniência para com o próximo, tolerância, indulgência, misericórdia, piedade, abraçarmos a dor alheia e ajudarmos o indivíduo na dor alheia espontaneamente. E nos diz que nós devemos estudar, porque sem estudo da doutrina espírita nós não vamos progredir. Nós vamos ficar nivelados naquela linha horizontal. Então, de todos esses que o Kardec coloca na casa espírita, os que são os curiosos, os que recebem mensagens, os que buscam fenômenos, enfim, os que estão ali circulando, só um pequeno grupo que quer estudar e quer melhorar é que recebe essa parábola, recebe essa semente e ele coloca dentro de si essa semente sobe e dá bons frutos, que é a modificação moral dele. E Allan Kardec, então, define aqui o verdadeiro espírito. Allan Kardec define a moral como o grande privilegiado comportamento para o espírito progredir, é pela moral. Não propriamente a inteligência, e sim a moral. Assim diz o professor, aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, aqui, encontra-se num grau superior de adiantamento moral, que ele já encarnou com essa qualidade, com essa aptidão moral. O espírito já domina mais completamente a matéria, ele não está tão preso à matéria. Ele dá uma percepção mais clara do futuro, quer dizer, ele não está dependendo da matéria, e aí se vê, às vezes, em espírito, no mundo espiritual, na outra vida após desencarnar. Então, a matéria para ele é uma transição. O destino dele é a vida espiritual, é a vida futura. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras, aqui, que nas pessoas, ainda, os espíritos ainda não ligados à matéria, os espíritas, permanecem insensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração. Por isso, a sua fé é uma fé inabalável, a fé baseada na evidência. Então, o verdadeiro espírita se conhece pela sua modificação moral e pelo esforço honesto que ele faz em dominar as suas más inclinações. É para isso, meus alunos, que veio o Espiritismo. A razão do Espiritismo é a moral. E porque sem moral nós não teremos desenvolvimento, nem progresso social. Aquele que é sensibilizado pela doutrina espírita é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons, não percebe. Aí ele conclui o que eu disse aqui. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz
para dominar as suas más inclinações. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, CELD, ano 2000, página 455. Portanto, eis aí a contextualização muito interessante que a gente pôde fazer da parábola do semeador, com as 4 alternativas para os tipos de espíritas que frequentam a casa espírita e também categorizando esses espíritas através daqui do professor Kardec no seu texto contido no Evangelho segundo o Espiritismo. E finalmente tem um pequeno acréscimo aqui sobre algumas palavras que Allan Kardec fala sobre Jesus, referente ainda às parábolas a parábola do semeador. As palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como aquela reação que ia dar na população judaica, no meio ambiente de Jerusalém, como a cólera que ele previa. A sua doutrina, que é a espada, e lá atrás eu falei, o fogo que queima, que ia provocar os conflitos momentâneos, que seguiriam como consequência as lutas, que teriam que sustentar antes de estabelecer como aconteceu com os hebreus, antes da sua entrada na terra primitiva. E não como um desejo premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. Ele está adicionando aqui a parábola da espada e do fogo que queima. O mal que deveria vir era dos homens e não de Jesus. Jesus era como um médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, que é o escândalo que nós vimos, e para remover os males, que é a ascensão do bem, o crescimento do bem. Aí no mesma citação, CELD, Evangelho segundo o Espiritismo, página 570. Bem, então terminamos aqui esse bloco. Eu espero que vocês tenham aprendido comigo. A verdade é essa, não tem duas verdades. O que eu estou colocando aqui, eu estou apenas reproduzindo e citando o que os evangelhos, o que os livros da codificação contêm e foram transcritos para a nossa evolução espiritual. Portanto, fiquemos em paz, fiquemos com Deus, muita fé, muita confiança, muita esperança, estudemos, sejamos doces, meigos, suaves, sejamos pacíficos, sejamos amoráveis, sejamos pessoas que convivam pacificamente com as dificuldades alheias. Mas também sejamos exigentes nos nossos deveres e exigentes também no respeito às nossas pessoas, aos nossos direitos. Nós não somos bonzinhos. Bonzinho é uma outra coisa, é uma leniência. Nós somos pessoas que conduzem o bem. Nós somos bons. Direitos e deveres nós respeitamos. Os nossos direitos nós queremos ser respeitados, dentro do nosso contexto de bondade e de amor ao próximo. Firmes na doutrina, firmes e seguros que nós vamos caminhar. Que Deus, pois, nos abençoe e até a próxima aula.